Menores infratores. No Brasil, o termo menores infratores é de origem jurídica e acabou ganhando amplo uso em meios de comunicação. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes cometidos por esses tais menores são chamados de infrações ou atos infracionais. E as penalidades de medidas socioeducativas. Certo? Alguns adolescentes infratores relataram o que o levou a cometer esses crimes. Entrar nessa vida de crime, sabe? Eles falaram que era a falta de educação, educação com qualidade, escassez de oportunidades e fácil acesso às drogas. Que as drogas, ela, abre portas para esses menores infratores, né? Para a pessoa entrar nessa vida. Especialistas recomendam política de prevenção em rede para combater a violência juvenil. Alguns principais crimes que mais acontecem por aí são o tráfico, roubo, furto, homicídio e muitos outros. A situação do menor infrator no DF. O Distrito Federal é a segunda unidade da federação com maior proporção de jovens que cumprem pena no sistema socioeducativo. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mostra que a capital do país tem 660 adolescentes presos. O número indica uma média de 22,2 internos a cada 100 mil habitantes. A taxa é de 152% maior que a nacional, de 8,8 delitos para 100 mil habitantes. Atos infracionais. Apesar do detalhamento não constar no relatório, o juiz auxiliar do CNJ afirma que os atos infracionais mais praticados por adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no DF se assemelham à tipificação identificada em demais regiões do país. São crimes analógicos a furtos e roubos. Além do tráfico e recepção de drogas, os adolescentes que se envolvem com esses crimes são os que estão em condições precárias, muito precárias, e por isso há mais envolvimento com crimes contra o patrimônio. Muitas vezes comete-se crime para conseguir dinheiro e assim adquirir bens e drogas, entre outros. Na avaliação do CNJ, o DF tem uma peculiaridade em relação às demais unidades da federação, o que pode explicar a alta proporção de jovens presos. Por não existirem cidades do interior em que normalmente o nível de violência é pequeno, todas as cidades satélites do DF estão muito próximas de Brasília. Por conta disso, a quantidade de adolescentes que se envolvem em atos infracionais, mas isso não quer dizer que juízes do DF encareceram mais. Sistema socioeducativo. O DF possui 6 unidades do sistema socioeducativo que abrigam adolescentes de 13 a 17 anos, que praticaram algum tipo de ato infracional. O regime fechado é o mais severo das penas aplicadas. Neste caso, a pena máxima é de 3 anos de reclusão. Baixar ou manter a idade mínima de maioridade penal. Antes de irmos aos argumentos contra e a favor, vamos entender a diferença entre maioridade penal e responsabilidade penal. A maioridade penal é quando o indivíduo já consegue responder criminalmente por seus atos como um adulto. Já a responsabilidade penal trata-se sobre o dever de responder sobre qualquer delito e essa responsabilidade pode recair sobre alguém com idade inferior à de maioridade penal. Mesmo que sofra uma pena diferenciada. Agora a gente vai falar alguns argumentos contra e a favor que a população, de um modo geral, tem a respeito desse assunto tão polêmico. Eu vou falar os argumentos a favor, enquanto ela vai falar os contra. Adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento o suficiente para responder por seus atos. Mas é mais eficiente educar do que punir esses adolescentes. A maior parte da população é a favor. O Datafolha divulgou que 87% dos entrevistados eram a favor.
O sistema prisional brasileiro não tem condições de na reinserção dos jovens na sociedade. Com a consciência de que não podem ser presos, os adolescentes se sentem na maior liberdade para cometer crimes. Prender os menores agravaria ainda mais a crise do sistema prisional no Brasil. Muitos países desenvolvidos adotam a maioridade penal abaixo dos 18 anos. O desenvolvimento psicológico do adolescente é diferente do dos adultos. As medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente não são suficientes. Afetaria principalmente os jovens em condições sociais vulneráveis. A redução da maioridade penal diminuiria o aliciamento de menores para o tráfico de drogas. A tendência mundial é de maioridade penal aos 18 anos. Quais são as medidas socioeducativas? O jovem, no Estado, ele oferece ao jovem menor infrator a advertência que está no artigo 115 do ECA, repreensão judicial, com o objetivo de sensibilizar e esclarecer o adolescente sobre as consequências de uma residência infracional, obrigação de reparar o dano, artigo 116 do ECA, ressarcimento por parte do adolescente do dano ou prejuízo econômico causado à vítima, prestação de serviço à comunidade, artigo 117 do ECA, realização de tarefas gratuitas e de interesse comunitário por parte da lei, durante período máximo de 6 meses e 8 horas semanais, liberdade assistida, artigo 118 e 119 do ECA, acompanhamento, auxílio e orientação do adolescente em conflito com a lei por equipes multidisciplinares por leis. No caso, o jovem, bem como inserção no mercado de trabalho. Ele tem também a semi-liberdade, que está no artigo 120 do ECA, vinculação do adolescente a unidades especializadas, com restrição da sua liberdade, possibilitada a realização de atividades externas, sendo obrigatórias a escolarização, a profissionalização. O jovem poderá permanecer com a família aos finais de semana, desde que seja autorizado pela coordenação da unidade de semi-liberdade. O jovem também tem a internação, que está no artigo 121 a 125 do ECA. Ele tem a medida socioeducativa privativa da liberdade adotada pela autoridade judiciária quando o ato infracional praticado pelo adolescente se enquadrar nas situações previstas no artigo 122 e incisos 1 e 2 e 3 do ECA. Tem uma grave ameaça ou violência, a pessoa no comentário de outras infrações, grave ou descumprimento retirado, é justificável a medida anteriormente imposta. A internação está sujeita aos imprevistos de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. A internação pode ocorrer em caráter provisório ou estrito. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que no caso é o TJDF. A sociedade observa em pânico o aumento da violência, especialmente nas grandes cidades do Brasil. O adolescente infrator tem sido apontado como um dos principais responsáveis pelo aumento da criminalidade, tornando-se objeto do clamor popular pelo endurecimento das normas legais e constitucionais, que regulamentam a maioridade penal, sendo a mídia principal fomentadora deste argumento. Pesquisa do Data Senado mostra sobre a responsabilização penal do menor de 18 anos. Constatou que 87% dos entrevistados são a favor da punição criminal idêntica à do adulto.